Podcast Me Casa, sou Cássio Rossini. Rodrigão hoje vai falar de um assunto que eu acho que ninguém conhece, hein? É um assunto diferente. Eu tô bem curioso, não entendo quase nada. Já vi assim lá fora alguém fazendo, mas não sei quase nada. Eu já ouvi boatos de como funciona, mas a primeira impressão que eu tive foi, nossa, que negócio curioso, né? Porque a primeira impressão que você tem é ela faz um negócio ali para enfeitar, ou Enfeitar o pavão. tá incluso, não tá? Como é que funciona isso, né? E eu acho que é um negócio interessante também para os designers de interiores que estão começando, ter uma perspectiva de como atuar também, né? Eu acho que é algo que é muito mais comum lá fora do que aqui no Brasil, né? E é uma tendência que vem forte, vem chegando, dá resultado. Exato. E é por isso que a gente trouxe ela aqui, que é a maior autoridade nesse assunto. Então, seja bem-vinda, Chay. Falar de homestaging, né? Chay Campos, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, contando um pouquinho do trabalho que eu realizo aí já desde 2015 e que vem trazendo grandes resultados, como vocês comentaram aí. Nos Estados Unidos é bem normal você produzir o imóvel para acelerar a venda. E a gente vê pelas séries americanas, assiste Irmãos à Obra, eles fazem a reforma, depois fazem toda a ambientação, toda a decoração, para chamar as pessoas para o open house e realmente vender o imóvel. Aqui a gente percebe que muitas vezes até faz uma reforma, uma manutenção, mas para aí, não tem esse encantamento. Então a gente vem trazendo esse investimento, né? Eu sempre falo que é o investimento porque você consegue ter o retorno dele depois. Então, homestaging, ele é você, de alguma forma, decorar o imóvel para você aumentar a velocidade do que você quer fazer com ele, seja para alugar, seja para vender, o que for. Exatamente, você aumenta a liquidez. O foco principal do homestaging é aumentar a liquidez. Ele até valoriza o imóvel, você tem ali uma valorização. Nos Estados Unidos, a gente sabe que o valor investido em homestaging retorna de 3 a 5 vezes. Quer 3 dizer, a 5 vezes? isso quer dizer que se você investiu 10 mil em homestaging, nos Estados Unidos você tem um retorno de 30 a 50 mil. Aqui no Brasil, como a precificação é um pouco mais complexa, o que eu falo é que no mínimo você consegue tirar o retorno desse investimento. Então, você investiu 10 mil, 20 mil, isso acaba retornando para você e você vende muito mais rápido. Legal. Explica pra gente aí o que é, porque não é bem uma reforma, né, o homestaging. Ele é mais uma ambientação, né? Explica pra gente na prática o que é o homestaging. Isso. O homestaging, eu quero fazer a tradução literal. Home é casa, staging é criar um cenário, vem de encenação. Tá? Então, traduzindo a palavra literal. E ele surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, após alguns cenógrafos começarem a encenar as suas casas para vender mais rápido. Então, por isso que vem da cenografia mesmo. E vocês falaram até, né, é uma área legal para o arquiteto ou para o design de interiores se especializar, porque realmente é um nicho que hoje faz muito sentido de trabalhar, porque tem pouquíssimos profissionais hoje realmente qualificados para atuar nesse mercado. Então, a gente pega um imóvel, quando ele tem morador, a gente orienta esse morador a fazer primeiro uma organização, uma limpeza, um descarte. A gente também conversa muito com esse morador que às vezes ele precisa vender, mas ele não quer, ele ainda está apegado no imóvel, ainda tem coisas muito pessoais, itens religiosos, coisas de time de futebol. E a casa que a gente mora não é a que a gente vende. Então, para vender, precisa fazer essa preparação. E quando o imóvel está vazio, a pessoa se mudou ou um investidor comprou, o profissional de staging, ele tem todo um acervo próprio, a gente leva, monta isso na casa, né, ali naquele imóvel para venda. A hora que vendeu, a gente retira tudo. É uma locação mesmo. Mas não engana a pessoa isso? Porque ela olha tudo aquilo ali, ela fala, não, vou comprar, vai vir tudo junto, né? Que eu tô vendo aqui. É uma pergunta bem recorrente, mas normalmente quando você vende imobiliado,
já tem especificado no anúncio que a porteira é fechada, porque o tradicional Entendi. é você vender sem os móveis. Então, é igual um decorado, assim, a gente precisa trazer um pouco dessa expertise dos lançamentos imobiliários para venda de terceiros. Aham. Então, quando você vai vender um empreendimento, você faz todo um levantamento de público-alvo que vai comprar aquele imóvel, você desenvolve todo o material gráfico, você faz um decorado, você cria um evento, e aí você vende a torre inteira em um dia, digamos assim, né? Mas assim, não foi um dia, foi uma preparação. Com o homestay, a gente leva um pouco dessa expertise, não é assim, vou vender, tiro foto, coloco no portal imobiliário. Não, como é que é a estratégia, como é que é o público-alvo desse imóvel, para quem que ele é focado, a gente faz toda essa produção, ambientação, fotos de qualidade, e aí a foto, é bom abrir um parênteses, que existe fotos, a gente fala foto profissional, mas existe foto com uma máquina profissional e com um olhar profissional, que são duas coisas bem diferentes. Então a gente tira uma fotografia direcionada para trazer um encantamento, para criar links emocionais com a pessoa que está buscando esse imóvel. Então a gente faz todo esse trâmite ali para quando chegar esse imóvel nos portais, ele tá com uma apresentação que realmente atraia. A gente cria esse valor no imóvel. Vocês já mudaram alguma vez na vida? Uhum. Já entraram no portal imobiliário? Você passa dias e dias assim, É olhando. Até raiva. É triste. Nossa. É horrível. Você só vê depressivo. parede branca, né? É até Tem depressivo. O ruim é isso, né? Quando você quer comprar um imóvel vazio, alugar um imóvel vazio. Porque são várias paredes brancas e você não faz a menor ideia do que se consegue fazer ali, né? Ou quando tá com o morador, né? Aquela cama bagunçada, aquele brinquedo de criança espalhado na sala. Igual você falou, o negócio do time dele, que ele torce. Os brinquedos da criança estão pela casa. Aí você já é uma família solteira. Você já olha ali um casal solteiro, né? Você Sim. olha, pô. Casal solteiro não, né? E se- Casal sem filhos. E se é uma pessoa que não tem um olhar de design, olha pra aquilo, não compra a casa porque fala assim, não, essa casa tá muito feia. Mas se você arrancasse tudo e fazesse do seu jeito, ia ficar bonito. Porque o espaço é bom, tudo bom, mas você olha lá nos portais, aquela casa com aqueles móveis da década de 70, com aquela bagunça, aquele sofá já velho, horrível, a pessoa não prepara. Ela tira a foto do que tá lá e coloca o preço lá, e ainda mais alto que o mercado, muitas vezes, né? Isso. Se a gente for fazer uma analogia assim, quando você quer conhecer alguém, você vai pra uma festa, vai pra uma balada, você se arruma, você fica todo bonitão, você se perfuma pra você poder conhecer ali o amor da sua vida. No caso do homestaging é tipo isso. Você produz ali o imóvel pra deixar ele bonitão, o cara que vai comprar gostou, mas a hora que ele leva pra casa, ele vai levar ali o que tá por trás, né? Mas o que eu tô Você achando... faz uma produção legal que é pra tornar o que você falou, Essa vendável. analogia é bem interessante, eu uso bastante isso e uso a analogia do seu emprego, né? Você está procurando um emprego, você vai numa entrevista de emprego vestido de qualquer jeito, Não vai. você se arruma, passa um Exato. perfume, coloca uma roupa passada, limpa. E o imóvel tem que ser a mesma coisa, porque é o maior bem que as pessoas têm e ele não pode ser tratado de qualquer pode ser jeito. negligenciado. Exatamente, não pode ser negligenciado. Eu adoro essa parte criativa, mas também eu busco muita referência em dados. Uhum. Quando a OLX comprou o grupo Zap, eles tinham ali em torno de 14 milhões de anúncios nas 3 plataformas. E todo mês, as 3 plataformas recebiam em torno de 80 milhões de visitas. Caraca, tudo isso? Todo mês, 80 milhões de Nossa. pessoas visitando. Eu mesma, quando vou comprar o imóvel, porque nos últimos 3 anos eu me mudei 4 vezes. Caraca. Então, assim, a gente entra todo dia, porque você fala, putz, imóvel bom sai rápido. Uhum. Então eu tenho que É achar verdade. o que tá bom ali. Então você entra e fica procurando. Então as pessoas procuram, mas elas não encontram aquilo que elas realmente se conectam, que faz sentido. Ela Aham. investiu o tempo de, desculpa a palavra, mas levantar a bunda do sofá e visitar o imóvel. Uhum. Então ela só vai se ela se atrair pela foto e quando ela chegar, ela ter essa sensação negativa. Aí já vem outra pergunta que eu sei que todo mundo faz. Chá, mas você não monta só para as fotos? Eu falei, não, por quê? Se a pessoa vê nas fotos, ela vai falar, nossa, que lindo apartamento dos meus sonhos, amei. Aí ela abre a porta, tá lá vazio. Toda aquela expectativa positiva que ela tinha Não. foi frustrada. Propaganda enganosa total. Né? Exatamente. Eu ia ficar com raiva já na hora de ir embora. Exatamente.
É igual aquelas fotos que são tiradas com uma angular muito grande, você acha que tem um espaço enorme, você chega, é pequenininho. Abre pra lente 0,5x do celular, tira lá o quarto de 5 metros quadrados, parece que tem 15, né? Por isso que todo mundo comenta nos posts que a gente faz, né? Que a gente fala, esse banheiro aqui tem 8 metros quadrados, 6 metros quadrados. A pessoa fala, Ou quando não tem um espelho, aí a pessoa valoriza o espelho ali na foto, né? Pra parecer um ambiente maior também. Mas o que eu achei legal é que além da parte de reforma e decoração, tem a parte também de negócio, né? Que vocês trazem para o cliente. Você falou que faz fotos, realiza a produção de vídeos, vocês ajudam a avaliar também o imóvel para entender se aquilo tá bom em outros aspectos também, né, pro cliente. Olha, a parte de precificação, normalmente o profissional de staging, ele tem uma parceria com algum corretor que ele consegue avaliar, porque a precificação no nosso país é algo bem complexo. Às vezes no mesmo prédio, o andar mais baixo vale menos, andar mais alto é mais valorizado. Às vezes tem vista para o mar, do outro lado não tem vista para o mar. É subjetiva, tem vista para porque... favela. Então é bem complexo você conseguir fazer essa avaliação. Isso é função do corretor. Então o profissional de stager, ele tem essa parceria normalmente com alguns corretores para saber a precificação do imóvel. E aí eu também friso bastante que imóvel caro não vende mesmo com home staging. Porque você vai lá, o imóvel vale 1 milhão, aí faz o home staging, investe lá 25 mil. Nossa, que lindo, ficou lindo. Agora eu vou vender por 1.200.000. Se você está muito acima do mercado, é mais difícil de você conseguir vender. Então, assim, a gente consegue uma valorização? Sim, consegue, mas a precificação a gente sempre tem um bom senso de procurar um profissional especializado nisso, que é o corretor, que é o nosso grande parceiro para, né, aumentar aí a liquidez do imóvel. E é um desafio maior, né? Porque assim, você deu o exemplo do decorado. Quando a empresa faz o decorado, a construtora, a incorporadora, eles têm ali uma verba alta para fazer aquilo, para eles venderem não uma unidade, mas muitas unidades, né? Então você acaba diluindo ali aquele investimento do decorado nas diversas unidades. Só que o desafio aqui do home staging é que você vai fazer isso para um imóvel, muitas vezes, né? Então você tem que ter uma otimização, uma eficiência e um olhar muito mais frio e calculista, porque cada centavo ali vai fazer a diferença, né? Você não pode exagerar no seu budget. E eu sempre friso que o homestaging é diferente do design de interiores exatamente por isso. Quando eu trabalho com homestaging, o meu olhar é o que eu consigo fazer que vai trazer o maior impacto visual com o menor custo possível. E foi pensando nisso que em 2018 eu desenvolvi o que eu chamo de homestaging cenográfico. É um pouco redundante, né? Porque staging já vem de cenografia, mas a gente utiliza algumas coisas cenográficas dentro do imóvel. Então, eu faço a cama com caixas de papelão. Você criou um staging no homestaging. É tipo isso. Porque como é que eu consigo mobiliar um espaço hoje que vai trazer um retorno para esse meu cliente? Se ele for mobiliar uma casa inteira, é muito caro. Então, a gente foi criando soluções para tornar o homestaging um pouco mais democrático, e a gente consegue atender até desde imóveis mais econômicos, 200, 300 mil, até alto padrão, luxo, a gente consegue atender. E para esses que têm um valor mais... menor valor, a gente traz muita solução do homestaging cenográfico. Então, eu faço um sofá com caixa de papelão, o pessoal ama, assim, é muito legal. Fica super realista, tipo, assim. Não dá pra usar. Não dá pra usar, sim. A gente coloca uma plaquinha, né, a favor de não sentar, móvel cenográfico, avisa pros corretores, mas você consegue ter a sensação. A gente tem cases, assim, de imóveis que tava 2 anos parado, vendeu em 2 meses. Caraca. E teve um imóvel da Camila, que é uma profissional que se formou através do meu curso, tava 8 anos parado, vendeu em 5 meses. Caraca, então, assim, a gente tem cases, assim, tanto imóveis mais econômicos quanto de luxo, E, sabe? assim, uma pergunta, é possível fazer o homestaging em qualquer tipo de imóvel, ou tem aqueles que você entra e olha, puta, esse aqui vai ter que realmente reformar, vai ter que dar uma outra cara aqui antes enfim, de ambientar? Vocês entram na reforma também? Olha, depende muito, tá? A gente sempre olha para o imóvel, faz uma análise para ver o que realmente precisa ser feito
sempre focando no menor investimento possível. Então, às Uhum. vezes, é uma pintura, uma troca de luminária. Mas chegam os caras assim, sim, nossa, aí meu teto chega- tá quase caindo aqui. Às vezes, assim, o que acontece? Quando você tem revestimentos antigos, né? E aí você Uhum. tem que entender o perfil do cliente também. Certo. Então, tem clientes que são investidores, que ele comprou o imóvel com preço lá embaixo, que ele consegue fazer uma reforma e valorizar e vender com lucro, que é o house flipping, que Uhum. também tem podcast sobre isso aqui, assistam, Aham. com o Carlos, né? Então, você tem clientes que você consegue ter essa margem. E aí você já tem aquele cliente que ele não tem margem, ele tá já apertado. Então, o que a gente Entendi. normalmente faz? Se o revestimento não estiver caindo, não estiver trincado, não tiver infiltração, ou a gente sugere, às vezes, uma pintura. Eu já fiz imóvel assim, a gente sugeriu uma pintura em cima do revestimento, ficou assim, muito bonito, vendeu também, acho que algo em torno de 6 meses, porque o Uhum. condomínio era caro. Mas vendeu rápido, eu acredito 6 meses. A média hoje é 16 meses para vender o imóvel no mercado. Quanto? 16? 16 meses. Segundo a Associação de Incorporadoras, né, em média, o imóvel hoje no mercado demora 16 meses para vender. Com o Homestay, a gente tem um dado de que mais de 80% vende em até 3 meses. Caraca, em 3 meses? 3 meses. E aí, o que faz com que o imóvel demore um pouco mais para vender? Para mim, são basicamente 4 coisas, assim. Vaga de garagem presa. Eu já tive uma cliente que ficou 1 ano para vender, que tinha vaga de garagem, 2 vagas, e as 2 eram presas. Inclusive, era aqui pertinho esse apartamento. Quando você fala presa, é porque ela tá dividindo com outra pessoa? É o quê? Não, porque você não conseguia colocar o carro lá dentro. Como é? Exatamente. Então Você não não deveria ser considerado vaga, né? Exatamente. Não Gente, Depende eu do tentei, carro eu fiquei que você- meia hora para colocar. Se os 2 carros tivessem parado do lado, assim, você não entrava, não tinha como. E aí eu fico pensando, né? Se a gente não tivesse feito o homestaging, quanto tempo demoraria para vender? 4, 5, 6 anos? Ou nunca, né? Ou nunca venderia, Você né? vende, sei lá, né? Você decorou a vaga, montou um depósito, deixou de ser Ela- vaga, ela agora fez virou a, um ela depósito. fez a vaga lá em cima do apartamento. Ela criou uma vaga, né? Então, esse apartamento foi vendido para um casal que não queria ter carro, que só ia andar de metrô, então eles não queriam, né, a vaga ali. Então, esse é o motivo que às vezes demora um pouco mais para vender. O segundo motivo é o condomínio caro, que isso a pessoa pensa bastante antes de comprar. Uhum. E o terceiro motivo é a precificação, se o imóvel está precificado muito acima do mercado. E tem uma questão de localização, mas a gente, com o homestay, você torna esse imóvel muito mais atrativo. Então, a gente tem um dado de que as fotos, a gente pegou um imóvel com o homestay e o mesmo imóvel antes, né, sem homestaging. As fotos com o homestaging tiveram de 6 a 8 vezes mais visualizações. Isso faz com que o algoritmo do portal imobiliário entenda que aquele imóvel é legal e ele comece a ranquear cada vez mais e mostrar para mais pessoas aquele imóvel ali. Isso faz com que você tenha se você tem muito mais visualizações, com certeza tem muito Tem mais mais chances chance. de ter visita. Se né? tem tão pouca gente fazendo, aí você se destaca muito mais, né? Porque no Sim. monte de parede branca, você olha aquele imóvelzinho no Exato. quinto andar, é quando você olha que tem exclusivo. Quando você Sabe, se vê tem rolando lá exclusivo. pelas fotos, né? E aí chega aquele, opa, esse aqui é bonito, vamos ver se cabe no orçamento. Você já Gostei da até foto. dobra a aba, assim, pra ver com mais calma. Você, né? Não, se Pra eu vou mim- abrir em segundo plano aqui, eu já vou abrindo só esse. Não, pra mim é muito claro. Esses Quando raros você do tá meio passando de- assim, você vê que tem uma plantinha. A plantinha é o símbolo do homestay, eu acho. Porque Tem um não tem verdinho planta em ali. todos. Todos vocês colocam uma plantinha. Fala sério. Sim, porque traz humanização, né? Eu falo muito que é criar links emocionais. Uhum. Então, cada ambiente você cria um link emocional. Então, tá. e vocês estavam perguntando sobre a questão da reforma e tudo mais. Então, a gente sempre faz uma análise. O homestaging, assim, ele não é dar um jeitinho, né? Tem muito isso do... vamos dar um tapa. A gente odeia essa palavra. Vamos dar um tapa. Não, tem que fazer o negócio certo. Se você precisa pintar, a gente pinta. Essas lâmpadas, né, estão queimadas ou são muito antigas, a gente sugere para trocar. Se o revestimento não estiver caindo, não estiver trincado, a gente acaba mantendo. Eu já fiz apartamentos que eram mais antigos,
Só que óbvio que você tem que analisar a precificação junto, né? Entendi. O imóvel não tem reforma, ele não vai valer igual um que foi reformado. Uhum. Então é uma questão bem complexa, por isso que a gente tem uma parceria com os corretores para fazer essa análise. Mas a gente consegue trazer uma ambientação muito interessante. Então, já fiz imóvel que a gente simulou, por exemplo, que a pessoa estava fazendo uma massa, então a gente levou um macarrão, uns tomatinhos, né, jarra de suco, vinho. Então, a gente faz uma encenação ali, né? Eu acabei de terminar um trabalho agora de homestaging que o banheiro era muito estranho. A pessoa pegou, era um apartamento, ele pegou a janela do quarto e enfiou o banheiro lá dentro, tipo. E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer? E a gente fez como se, como se fosse um spa. Então, eu trouxe um deck de madeira, um painelzinho ripado, né? E aí, eu levei um sais de banho, toalhinha. E aí, eu fiz uma ambientação e, assim, ficou incrível. Uhum. Ficou muito legal esse trabalho. E como que funciona em relação ao tempo, assim? Porque, beleza, vendem até 3 meses 80% deles. Mas as decorações que estão ali não são da pessoa, né? E se ele não vender, tem um prazo que a decoração Legal. pode ficar lá? Boa pergunta. Como é que a gente normalmente faz, tá? Pelo menos eu trabalho dessa forma. Eu fecho um contrato com o cliente que a gente faz todo o processo de desenvolver o conceito, de selecionar o mobiliário, de fazer a montagem, fazer as fotos, e a gente deixa tudo por 3 meses. A partir de 3 meses, a gente começa a cobrar uma mensalidade menor para manter isso, manter os móveis no local, porque aí é só a locação, porque o meu trabalho porque assim, né, a gente fala antigamente, há 30 anos atrás, você tinha uma dificuldade, você não tinha, vocês que têm marcenaria também, né, você não tinha opções. Era mogno, vengue e marfim, tipo, cores, você usava bisnaga para fazer uma cor diferente. Hoje, o nosso problema é que a gente tem opção demais. Então, as pessoas não sabem fazer uma composição. Por isso que é importante ter um profissional específico que vá ajudar nisso. Então, a gente faz esse processo, fica até 3 meses, depois paga uma mensalidade menor para manter. A outra questão é quanto mais ou menos custa, né, o trabalho de homestaging. Quando a gente está falando de um imóvel com morador, muitas vezes a gente consegue fazer uma consultoria que tem um valor bem mais acessível, orientar o que ele mesmo possa fazer. Às vezes a gente vai até o imóvel e ajuda mesmo a fazer toda a preparação. Então tem um custo mais acessível, às vezes 2, 3, 5 mil. Essa era até uma dúvida, que se ajuda o cara que está morando a ele mesmo poder Isso, decorar para receber as visitas, né? A gente também faz esse trabalho de Legal. assessoria para ele. Às vezes, Chay, não consigo pagar para você vir aqui e fazer. Então, me orienta o que eu preciso fazer, eu faço. Uhum. Então, a gente pode fazer essa orientação. E a gente também pode ir lá, porque a gente sabe que muita gente hoje não tem tempo, e as coisas Isso no demoram, caso e não do cara tem que o mora, né? olhar, né? Uhum. Então, dá pra gente, a gente também vai e faz esse trabalho. Agora, nos imóveis vazios, gire algo em torno de 1,5% a 2,5% do valor do imóvel. Então, depende da metragem, depende se tem área externa, se tem varanda, quantos quartos. Às vezes você pega um apartamento de 100 metros quadrados que, sei lá, tem 2 quartos e tem outro que tem 4 quartos. Uhum. Às vezes você pega uma casa de 100 metros quadrados que vale 200 mil, outra que vale 500, outra que vale 1 milhão, 2 milhões, com a mesma metragem. Então, em média, mais ou menos isso, 1,5% a 2,5%. Então, se a gente for pegar um imóvel aí de 500 mil reais, vai ficar 1.500. Não, Não. 1.000? 5 mil. 5 mil? É. Não, fiz a conta totalmente errada. Então. Faz com 1 milhão, que é mais fácil. Bombou na prova de matemática. Assim, o trabalho para imóveis vazios começa a partir de mais ou menos 5 mil reais. Tá. Porque mesmo que sejam apartamentos de 200, 300 mil, a gente tem um Dá o custo mesmo operacional e o mobiliário em si, para o imóvel, às vezes que vale 200 mil, 400 mil, acaba sendo bem parecido. Então, a gente começa a partir de 5 mil reais o homestaging. Aí você fala, um apartamento redondando, né, de 1 milhão, é em torno de 15 mil, mais ou menos. 15 a 20 mil, depende. Depende do padrão. Quanto mais alto o padrão, a gente vai precisar usar peças mais sofisticadas. Aí entram elementos, quadros, decorativos. É isso que eu ia perguntar. O que tá incluso? Vamos pegar uma de 20 mil em média. O que vai?
O que você coloca Como que dentro? é o tipo de análise que você faz, quando você chega no ambiente, assim? Puta, esse aqui, não, vi tais e tais elementos, acho que vai ficar legal tal coisa. Como que é um pouco Primeira desse coisa, a processo gente faz criativo? uma medição para saber o tamanho das coisas Legal. que vão. Ah, aqui é uma cama de casal, é uma cama king, é uma cama queen. A gente faz essa análise de tamanho mesmo. Então, eu quero um sofá de 2,80 m, 2,50 m. Então, a primeira coisa é o tamanho das Dimensão coisas, do espaço. dimensão. Legal. Para também não ficar com pouca coisa e ficar pobre, mas também não ficar com um excesso, né? Uhum. O segundo ponto, a gente analisa público-alvo também. Então, qual é o perfil das pessoas que vão buscar esse tipo de imóvel? Recentemente, a gente fez um apartamento que eu fiz um quarto de criança. Foi o primeiro que eu fiz vários anos, porque era um apartamento de 3 quartos, num condomínio grande, que tinha piscina. Falei, olha, acredito que as pessoas que vão vir aqui provavelmente tenham filhos ou vão querer ter filhos. Uhum. Pintei uma parede de verde, que mesmo que verde é uma cor neutra, pode ser para menina, pode ser para menino, também tem essa preocupação de fazer algo, mesmo que seja infantil, um pouco mais neutro, e que também dá para usar uma pessoa mais jovem e tudo mais. Então a gente faz análise desse público. É um perfil de, sei lá, talvez senhores, porque é um prédio que mora, às vezes, muito idoso, uma região assim, ou um público casal mais jovem. E a gente olha muito a característica do imóvel em si. Não dá para falar, vou fazer um estilo super contemporâneo se o imóvel é rústico. Então, a gente olha bastante o estilo do imóvel em si e as cores. Então, eu fiz um apartamento que era o piso branco, uma parede cinza, tudo muito branco assim, e a pessoa falou, nossa, era muito branco, tipo, é frio. Então eu trouxe elementos com um pouquinho mais de cor para conseguir aquecer aquele espaço. Aí já peguei outro que tinha um piso de madeira, então consegui, por exemplo, trazer um azul marinho, porque o piso de madeira dá uma aquecida no ambiente, já que o azul marinho é uma cor fria. Então tem muito uma expertise do design, que antes de ser stager, né, acabei comentando um pouco da minha profissão, mas eu me formei em design de interiores, atuei por 17 anos nessa área, até em 2015 começar a pensar, putz, eu gosto dessa área, mas queria fazer alguma coisa diferente. Teve a crise também no mercado imobiliário, os clientes meio que sumiram nessa época. Você fazia projetos de interiores? Eu fazia de tudo. Projetos de interiores, apartamentos antigos que a gente tinha que arrancar toda a tubulação, fazer tudo novo. Em muitos imóveis na planta, eu pegava muito cliente, tinha imóvel na planta, e é muito engraçado, né? As pessoas pegavam o imóvel, me ligavam assim, desesperadas. Eu comprei um apartamento decorado, era lindo, e a hora que eu entrei aqui não vai caber nada. Porque ela veio decorado, ambientado, a hora que pega a chave, aquele piso cinza de concreto, aquelas paredes brancas. E aí eu desenvolvia todo o projeto. Também fiz bastante áreas comerciais, escritórios, restaurantes. Então, fiz várias Você já foi coisas. desenvolvendo esse feeling já, né? De chegar no ambiente e falar, puta, isso aqui não tá legal desse jeito. Mas sabe o que é engraçado? Assim, eu escuto isso muito das minhas alunas. Eu sempre quis fazer homestage, mas não sabia que tinha esse nome. E desde a época da faculdade, eu sempre gostei muito de marketing. Então, meu TCC foi sobre vitrines. E aí eu queria trabalhar como visual merchandising. Só que eu não conseguia atuar nessa área. Tipo, nada por acaso. Porque é uma área mais complexa. Enfim, na verdade, eu nasci em Goiânia, me formei lá. E com 21 anos eu me mudei para São Paulo. Porque eu queria atuar com visual merchandising. E acabou no rolando. Eu trabalhei em alguns escritórios. Depois montei meu próprio escritório e fui trabalhar com design de interiores. Mas sempre gostei muito. E sempre estudei muito essa área. E aí, em 2015, conversando com uma amiga sobre a crise que tinha no mercado e que coisas de obra, gente, pessoal que faz obra, assim, eu tiro meu chapéu, porque nossa, já tem um lugarzinho no céu. Já tem um lugar no céu, porque São é muito guerreiros. desgastante. É muito desgastante quem mexe com obra, reforma. E eu queria sair um pouco disso, e aí essa minha amiga que mora nos Estados Unidos, inclusive ela formou comigo, fez o TCC junto comigo, ela casou com um americano, mora lá, tem 2 filhos e tudo mais, e ela me falou do homestaging. E aí eu falei, nossa, interessante isso. E, tipo, não tinha praticamente ninguém fazendo isso no Brasil.
E aí eu fui estudar, fui me aperfeiçoar e fui colocar na prática. Uhum. E aí que veio o desafio, assim, como é que eu consigo mobiliar o imóvel vazio? E naquela época, em 2018, a gente não tinha empresa que alugava móveis. Uhum. Então, como é que eu, sendo designer de interiores, ia comprar as coisas e colocar ali dentro? Como é que eu ia Imagina, cobrar? né? Como é que eu ia fazer? Transporte, armazenagem. Eu Imagina vendia até o desafio serviço. cultural também das pessoas, né? Sim. Entender esse tipo de serviço, como que funciona, né? Sim, sim. Até hoje, a hora que eu falo que eu mobílio e decoro, eu assim, não, você faz projeto 3D, né? Eu falei, não, eu levo os móveis. Você leva de verdade os móveis? Não é projeto 3D? Eu falei, não, mano, não é projeto. Então, até hoje, sabe? E eu acho que vai demorar um pouquinho, mas a gente cresceu já bastante. E aí eu fazia muita consultoria em imóvel com morador. E aí sempre tinha a pergunta, e imóvel vazio? Eu falei, tem que mobiliar, mas eu não faço isso. E aí isso foi indo de 2015 até 2018, que eu falei, quer saber? Ninguém fez, eu vou ter que ir lá e fazer. Como é que eu posso fazer isso com custo mais acessível? Então, como o homestaging já vem de cenário, de teatro, essas coisas, né? Eu falei, vou fazer móveis cenográficos. Também foi super desafio de achar pessoas que fazem isso, porque as caixas têm tamanhos especiais, as empresas que fazem caixas não querem fazer pouca quantidade, elas sabem 100, 200, eu quero fazer uma dúzia ali. Uhum. E aí foi difícil achar um fornecedor, e aí leva pro tapeceiro para fazer a capa, e aí Você tem um organizar depósito tudo. disso? Hoje a gente tem um depósito e a gente tá, graças a Deus, assim, esse ano a gente tá com muito trabalho, Que assim. loucura, velho. Mas assim, eu não ia achar ruim alugar uns móveis não, viu? Porque você deixa lá, depois pega de volta, pô. E pode botar em outra casa e não estraga, né? Não estraga porque você não usa. E as pessoas não usam, fica só visual o negócio ali. Então, Sim, você sim. consegue ali, tipo, trazer uma rentabilidade para aquele imóvel também, né? Sim, Fazer ele sim. se pagar ali no tempo, né? Exatamente, a gente tem, é toda uma logística, né, de custos ali, mas quando eu comecei em 2018 era muito assim, você não tinha, e aí eu comecei a desbravar esse mercado e tudo muito na prática, então hoje tudo que eu falo é porque eu vivi ali, tipo, na pele mesmo, que se vocês pegam os meus stories e no destaque, assim, os mais antigos, a gente levava tudo no meu carro, eu fazia os stories, gente, olha só, tudo. E sem o pessoal... viagem pra levar o papelão aqui. A minha sorte é que eu tinha um Honda Fit na época, e aí eu baixava o banco de trás e virava uma caçamba enorme. E o pessoal falava, Chay, parece carro de palhaço. Tipo, que eu ia enfiando um pedacinho. Eu falei, tem que enfiar coisa aqui pra não ter que ir muitas vezes. Então, assim, foi no braço. Hoje a gente tá muito mais estruturado, né? Fazendo imóveis cada vez maiores, assim. Mas foi muito do aprendizado mesmo. E hoje já tem empresas que alugam esses tipos de imóveis ou você que já montou mesmo o seu depósito e você Não, vive com o que hoje, você tem ali? Hoje tem algumas empresas, tá? Que, principalmente em São Paulo e algumas capitais, tem algumas empresas que fazem essa alocação. Porém, normalmente é tipo 6 meses, 1 ano, sabe? Eles não alugam por pouco tempo e eles alugam para quem vai usar. Então, muitas vezes acaba ficando inviável para o homestaging. Porque a gente precisa de peças que não vão ser usadas. E aí eu preciso reduzir sempre esse custo para conseguir caber nesse 1,5% a 2,5% que eu te falo. Porque, um dado, se você for decorar realmente uma casa hoje, você gasta em torno de 30% do valor do imóvel. Você vai fazer marcenaria, você vai colocar um sofá. Se você compra uma casa, sei lá, de 1 milhão, você vai colocar um sofá de 20 mil reais ali, sabe? Um sofá mais confortável. Então, conseguir mobiliar com 1,5% a 2,5% é um grande... E ficar realmente bonito e agradável... É um grande desafio. E não dá para fazer um acordo com essas empresas de você alocar por 1 ano e sublocar por 3 meses? A gente já fez um acordo assim, mas por enquanto ainda não rolou, não. Mas eu acredito que conforme a gente vai ganhando demanda, né, e mostra que é realmente um mercado rentável, que tem saída, a gente vai conseguindo abrir brechas. A gente já melhorou muito de 2015 para cá, mas eu acho que ainda precisa melhorar bastante. E aí a gente vai testando, né, várias coisas. Eu já fiz, por exemplo, a parte de baixo da cozinha cenográfica.
a gente colocou o armário cenográfico embaixo da cozinha. A ideia é, vamos fazer uma parceria com uma empresa de marcenaria, quando vender, você vende com preço como se tivesse a marcenaria, só que o valor que você pagaria, por exemplo, num armário de cozinha, é o valor que eu faço homestay no apartamento inteiro. Uhum. E aí, quando vender, a cliente vai lá, Era essa a minha pergunta. escolhe a cor que ele quer, e aí a marcenaria até tem uma questão que ela pode pegar, como ela já vai vender a cozinha, né? Ela pode fazer os móveis inteiros da casa, tem essa oportunidade. Então dá para fazer muita parceria, só que a gente está começando ainda nesse cenário. Acho que tem oportunidade aí, porque assim, é muito legal isso que você criou de ter móveis de cenário, né? Porque realmente você não vai usar o negócio, você consegue fazer num custo muito mais baixo e viabilizar. Só que também eu acho que tem um porém aí, né? Que talvez vai depender do perfil de móvel, e é essa pergunta que eu quero te fazer agora. Porque assim, para uma empresa de móveis, igual você falou, não faz sentido eles fazerem um móvel que não vai ser usado, a não ser que seja alugado para diversos e diversos cenários. Mas, em um cenário que a gente for usar móveis reais, por exemplo, e a pessoa tá ali olhando na casa, se ela comprasse aquele móvel realmente e ficasse na casa dela, aí poderia ser bem vantajoso também para a empresa de móveis, porque ela pode deixar diversos móveis expostos por um monte de casa que está vendendo. E naturalmente vamos pensar assim, se tem 30 mil de móveis, mas que a pessoa não leve tudo, mas leve 10 mil, leve 15 mil, aí ela já pagou o staging, mas pode pagar também um valor para ficar com o móvel. Só que aí também não sei se isso vai servir para todos os tipos de móvel. Mas em imóveis de Alphaville, de alto padrão, eu já acho que talvez a pessoa, não, quero ficar com tudo. Não acontece isso? Olha, a gente está com um caso agora de a gente mobiliou um apartamento e a pessoa quer ficar com um sofá e queria ficar com outros móveis lá, né? Qual que é a minha visão e experiência? Primeiro que eu acho que a gente tem... O Brasil é muito grande, a gente tem muitas bolhas e a gente precisa pensar em como é que a gente consegue abranger, né, todo esse nosso país. Então, acho que talvez uma solução que cabe para São Paulo não cabe, talvez, numa cidade mais de interior, e eu acho que vale a pena você testar modelos. Então, o homestay parte da premissa que você tem que produzir aquele imóvel, ambientar, criar links emocionais, trabalhar com cores para gerar esse encantamento. E aí você tem vários modelos de negócio. E aí a gente vai testando. Você pode fazer porteira fechada, que você tem uma margem ali, principalmente para construtor, né? Tem muito construtor que faz assim. Não sei se vocês, acho que talvez o pessoal que escuta, né, vocês aqui, você constrói às vezes uma vilinha de casas. Aí você faz o decorado numa casa e depois você vende aquela casa decorada. Né, por um valor um pouco maior que as outras. Então tem muito isso. Você pode fazer um modelo de porteira fechada, só precisa tomar muito cuidado com a precificação para o imóvel não ficar muito acima do valor de mercado. Você pode fazer uma parceria com as lojas, onde elas realmente emprestam ou as lojas alugam por um percentual ali os móveis, depois que vender, se a pessoa quiser ficar com alguma coisa, essa loja acaba vendendo. Esse modelo, para mim, não se sustenta ao longo do tempo, porque a loja perde muita exposição, porque ela poderia estar com aquele móvel na loja dela, todo dia girando, tendo muitas visitas ali na loja, e no imóvel a gente sabe que a visitação é muito pontual. Então, acho que é um modelo que pode se testar, mas, assim, a longo prazo e replicar para vários imóveis, eu acho muito complexo, porque a loja acaba perdendo. E parceria tem que ser bom para os dois lados, né? E isso dos móveis cenográficos. Então, você pode fazer uma cenografia, vendeu? Aí vai lá, a marcenaria entrega. Eu acho que também é um modelo que funciona e que pode ser testado. Todos os itens que você usa, que você tem lá no depósito, os móveis, as decorações, você consegue reaproveitar isso em cenários diferentes, em móveis diferentes? Ou você tem que estar sempre renovando os materiais? Quando eu pego um trabalho de homestaging, né, principalmente imóveis que eu tenho que adquirir um novo acervo, a gente sempre pensa em que, olha, eu vou precisar usar isso em outros lugares. Então, tem
coisas que a gente utiliza com mais frequência, quadros, almofadas, às vezes uma poltrona, tapetes. Então tem coisas que a gente utiliza assim com mais facilidade. Tem outros que é um pouco mais Depende do ambiente. mais pontual. Então, esses que a gente faz realmente mais, sei lá, marcenaria sob medida embaixo da pia, são coisas que a gente acaba talvez não utilizando ou demorando muito mais tempo para utilizar. Então, assim, eu vou dizer que assim, 80% eu consigo utilizar fácil em um outro imóvel. E uns 20% depende ali. Entendi, legal. O que você mais transforma nos imóveis? Ou assim, o que você nunca deixa de colocar? Ótima pergunta. Olha só, eu sempre coloco muitas plantas. Eu falei da planta, tá vendo? Eu coloco o bastante símbolo. plantas, bastante almofadas. Eu acho que o tecido, em si, é um dos princípios que eu trabalho dentro do meu curso. Ele traz esse aconchego, né? Então, eu coloco bastante almofada no sofá, bastante almofada na cama, manta. Trabalho bastante com tecido e eu sempre faço alguma coisa de mesa posta. Tipo assim, não pode sentar e deitar, mas tem que dar muita vontade de deitar. Você só vai deitar se você comprar, meu irmão. Até quando eu termino de fazer o homestay, eu olho pra quê? Porque a gente monta tudo. Então, assim, você fica cansada. É uma academia, olha pra que tudo aquela que você não cama, pode, você quer mais, né? Aí ela termina no fim do dia falando, nossa, vou dar uma deitadinha nessa cama. Puta, eu não posso. tipo de caixa. isso. Puta, eu vou ter que comprar. É tipo isso. Então, a gente utiliza bastante isso e eu gosto muito de trabalhar com marketing olfativo também, sabe? Ter uma essência, eu desenvolvi 5 fragrâncias de acordo com os padrões de imóveis que eu desenvolvo. Então, sempre tem um cheirinho ali para trazer Você que desenvolveu isso? eu desenvolvi com Como uma que você fez especialista, né? Então, hoje eu tenho 5 fragrâncias relacionadas a estilos de decoração que eu mais utilizo no trabalho de homestaging. Que legal isso. Então, a gente eu pode tenho- conhecer depois essas fragrâncias pra gente eu dou de colocar lá presente no- para vocês. Pô, a gente sempre quis colocar isso, mas a gente, olhava lá as essências, não chegava a conclusão nenhuma. Porque, tipo, você olha lá, você fala, não, mas essa essência, será que... Aí você dá pra um e fala, gosta, o outro, não, esse eu não gostei. Aí você fala, caramba. Mas como você consegue relacionar um cheiro com o ambiente? Assim, É loucura, né? não, é fácil. A gente definiu, eu fui pegando as sensações que eu queria trazer. E aí, as sensações, a gente pegou os estilos de decoração que a gente os 10 principais, e aí a gente uniu esses 10 principais em 2. Juntamos, né? Então ficou 5 estilos com as sensações. Então a gente tem um que é para um ambiente que é muito mais minimalista, pessoas que são mais modernas. A gente tem um que é um pouco mais romântico. E a gente desenvolveu os nomes também, assim. Então tem a fragrância que a gente utiliza para os espaços. Eu tenho um kitzinho, na verdade, com 5 para a pessoa experimentar e ver qual que ela mais gosta. Eu vou trazer para vocês de um engenheiro presente. jamais seria capaz de fazer algo assim, velho. Jamais. Porque a gente tem dificuldades. Às vezes você vai comprar um aroma no mercado e o aroma, sabe, não tem um cheiro legal, não representa, você acaba Muito sempre usando o genérico, mesmo. Você não sabe a procedência, sabe? Eu tenho rinite. Então, se é um aroma que não é bem feito, começa a espirrar. Então, assim, precisa ter todo um padrão de qualidade. E aí eu peguei uma pessoa que trabalha com marketing olfativo, expliquei o que eu queria e aí a gente desenvolveu juntas. Isso Caramba, é muito legal. marketing olfativo. Onde Isso é você já pensou? Eu até ia fazer essa pergunta relacionada a quais elementos que você acha que impactam muito, elementos eu falo psicológicos mesmo, que a gente esteve com o Ricardo Martins aqui esses dias, e ele comentou que ele fez um stories diferente lá, que engajou pra caramba, porque era ele, sem camiseta, comendo um Burger King, para estimular a sensação ali do corpo, a sensação da comida. E ele falou isso, né? Que toda vez que tem uma comida no Alguma ambiente... comida no ambiente, parece tipo, que as pessoas não, gostam daquilo, Parece né? não, ele falou que tem um estudo que mostra isso, né? Sim, Exato. sim. Então, Quanto você acha que impacta isso na sim, na eu questão? sempre faço. Vocês olham as fotos dos trabalhos que eu passo. Acho que eu vou até fazer uma Comida seleção. cenográfica. Comida A cenográfica. gente tem uma parte cenográfica e tem uma parte que é real mesmo, assim, que eu faço ali para produção. Uhum. Então sempre tem que ter alguma coisa de comida.
Ou nem que seja assim, uma bolachinha com uma xícara de chá na varanda. Entendi. Mas sempre tem. Às vezes a gente ousa. Eu fiz um projeto para imóvel de temporada em Maresias. Só de comida eu gastei acho que mais de R$500. A gente fez uma salada, a gente simulou um churrasco. Mas só pra tirar as fotos nesse caso, Isso, né? foi Nossa. só para tirar as fotos. Ah, mas aí Então, valeu a pena, porque Não, vocês isso curtiram, tira- comeram tudo, tiraram as fotos. Sério, né? baldinho de cerveja entendeu? Entendeu? Aí Não você vi hora- pode, não vi pode hora de- chamar a gente pra esses homestays. Não vi hora de acabar as fotos, né? Bem isso. E então a gente sempre faz. Para venda, aí depende muito do feeling, assim. Às vezes a gente faz numa bancada, às vezes a gente faz realmente na mesa de jantar, mas eu sempre levo coisas de alimento mesmo, porque isso cria esse vínculo. Eu poderia estar ali cozinhando. Vocês conseguem mensurar isso? Com comida vende mais, com comida não vende. Nossa. Com cheirinho vende mais, sem cheirinho não vende. Aí é Aí é loucura. A Mas hora- é legal. A hora que a gente estiver fazendo bastante trabalhos, eu Consegue vou fazer mensurar. isso na próxima Mas é pesquisa de subjetivo, né? homestaging. Porque assim, É às vezes um subjetivo, não é. teve uma coisa, mas o imóvel é maior, tá em outra localização. Então nunca é só um fator que define É. a compra, né? Mas eu acho que o grande mistério disso tudo aí é que você tem que fazer a pessoa se sentir como se ela já estivesse morando lá, né? Então tem a foto da comida, tem a mesa posta, tem a cama arrumada. A impressão que eu tenho é de que é sempre melhor do que a pessoa morando. Que a pessoa nunca consegue fazer igual decorado É bem no lugar do homestay. Sempre vai ter algum elemento pessoal dela ali que vai estragar A não ser que ela decoração. contrate a pessoa que fez a decoração. O meu marido fica bem frustrado, porque ele olha as fotos dos imóveis que a gente trabalha, né? Tudo lindo e maravilhoso, olha pra casa da gente, que sempre tem aquela baguncinha, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Tipo isso. Mas a ideia é, como o Cássio disse, é fazer com que a pessoa se veja morando ali dentro. Essa é a minha casa, e não, nossa, essa casa da outra pessoa. Somente quando tem morador, o corretor liga, olha, eu tô levando um cliente aí, né? Aí a pessoa, o morador abre a porta, a primeira coisa que ele fala é, não repara Não a repara a bagunça, não é? E como é que eu não vou reparar a bagunça? É a primeira coisa que eu vou reparar. Não repara a bagunça, pô, não tem como falar um negócio desse pra pessoa Não. quando você vai vender a casa E pra o ela, meu, né? o meu apartamento tava à venda, lembra? E aí a Aham. Tamires ficava, minha esposa ficava assim, puta, vai vir visita amanhã, putz, vou ter que arrumar a casa. Mas E aí já virava, tinha que chamar não sei quem pra limpar, tinha que organizar, porque assim, no nosso dia a dia as coisas vão ficando jogadas na correria. É muito pior quando tem uma pessoa morando, né? É mais difícil por vários fatores. Porque a pessoa, ela tem a rotina dela ali. E muitas vezes o corretor marca de última hora de levar um cliente. E é bem isso. Eu preciso fazer limpar, eu preciso arrumar Puta, isso. tá fazendo um almoço em casa, a panela de pressão tá... Aí você fala, meu Deus, tá chegando o cara lá, a louça tem que lavar. Não é bem isso, E né? é um processo muitas vezes demorado. Então, você fica ali muitos meses no imóvel, né? Recebendo muitas visitas. Por isso que é bom fazer homestay. Você tem um trabalho, mas você tem um trabalho uma vez, né? Uma vez só ali. E você consegue vender mais rápido do que você ficar meses, às vezes ano, com aquele não vai. E como moradora, a gente tem um problema muito psicológico também. A pessoa vai vender. Para onde ela vai? Quanto tempo ela vai? Então, muitas vezes isso traz uma insegurança que também trava o negócio. Então, a gente é muito psicólogo, sabe? De entender ali a dor daquela pessoa, entender a rotina dela. Às vezes ela nem pra- quer tanto vender assim também. Isso aconteceu comigo. Quando eu vi que tinha gente querendo comprar, eu desisti de vender. E você não vendeu mais? Não, vendi Não, não. e o cara queria ir lá e ele e tava desesperado tentando arranjar uma desculpa pra pessoa não ir mais ver a casa. Porque eu botei Nem parecia que ele que criou o anúncio. Não, é que eu criei um anúncio e ele ficou lá, não lembrava que tinha um anúncio, né? E beleza, foi umas pessoas visitando e eu tinha colocado o anúncio muito acima do mercado, que era realmente pra ninguém comprar. Eu falei, se tiver um doido, vem. Só que aí quando começou a aparecer as pessoas, começou a falar, nossa, aumentou a visita. E aí o cara foi ver uma vez, aí o cara quis ver a segunda, eu falei, esse cara quer comprar. E aí que eu fui analisar os anúncios, meu preço tava defasado. Um apartamento lindo, maravilhoso, mobiliado, com porteira fechada, que tava no anúncio. Aham. Mais barato do que um vazio porcaria. Aí eu falei, eu não vou vender, tá doido? Eu vou vender abaixo do mercado. Aí eu falei, em vez de eu falar pro cara que eu vou subir o preço agora, eu falei, não quero mais vender. E eu não queria mesmo, porque eu não sabia nem pra onde ir. Então, tem muito isso. E é uma conversa, muitas vezes, você precisa ter com esse proprietário.
E a grande maioria dos corretores não tem esse tempo de se dedicar, de cuidar do proprietário, né? Eu falo, tem uma live que eu fiz com uma aluna minha que é corretora de imóveis, muito nesse sentido. Eu acho que a gente tem que olhar muito mais para o dono do imóvel, para o proprietário, do que às vezes para a captação, né? De ter um monte de gente querendo comprar um imóvel, mas se você não tem um produto para vender. E é muito isso, porque a pessoa vai vender, ela não tem experiência, ela não tem expertise. Quantas vezes ela vendeu um imóvel na vida? Ela sabe o que tem que preparar, que tem que deixar a cama arrumada. Alguém falou isso para ela? Então é realmente um tempo que você tem que dedicar e explicar para ela como é que é o processo de venda. Senão ela vai só pelo bom senso, né? Que é o senso comum ali que a Nem galera bom tem. senso, a Às vezes grande ela acha que gente. entende Nem bom senso também. as pessoas Gente, têm, eu já às vi vezes. foto no portal imobiliário com a pessoa dormindo na cama sem camisa. Ah, não, dormindo. E ela acha que dando, aquilo tipo é o assim, que vai dando um vender. tchau, Não, a assim. pessoa tava dormindo. O corretor, provavelmente foi um corretor, foi lá, tirou foto, a pessoa tava dormindo, ele tirou foto da pessoa dormindo. É pra ver que é confortável, que, pô, o cara nem Eu acho durante a que- visita ele conseguiu acordar. Não, Talvez mas foi é- isso que passou na cabeça Como dele é que mesmo. você faz isso? Os meus alunos que são corretores, eles falam, olha, eu vou fazer foto, porém, eu preciso que o imóvel esteja assim, assim, e se não tiver de acordo, eles não tiram, orienta essa pessoa e volta Mas depois. ele queria transmitir a sensação de que é confortável. Com dele, certeza né? ele pensou nisso. Com certeza. Eu acho que ele não queria mesmo vender o imóvel. Ô, Chay, e normalmente como que é a abordagem nesses casos assim, que o cara tem ali uma certa resistência, ou às vezes a mulher fechou o negócio com você e o cara nem tá sabendo, e aí de repente tem lá um negócio, já aconteceu alguma coisa nesse sentido? Olha, normalmente a gente é profissional, então a gente tem uma expertise para isso e a gente precisa entender, tem pessoas e pessoas, né? Eu fiz uma cliente uma vez que o marido dela não queria que eu mudasse nada. Aí eu conversei com ela falou, olha, ele deixou Não, você mas mudar. isso aqui não, ó, isso aqui não, isso aqui não precisa. vai Ele mexer, deixou vai você mexer mexer nisso daqui. Eu fui, orientei. Então a gente vai com um jeitinho, porque é um momento muito delicado da vida das pessoas. O cara vai vendo a Chay chegando com uma lata de tinta em cada mão, assim, ele fala, meu Deus, pra onde essa mulher vai? Arrancando as camisetas do Corinthians da parede. Então, é uma coisa bem conversada. Então, como é que funciona esse processo com o morador, né? A gente primeiro faz uma consultoria, eu vou lá, converso com o casal, olho o imóvel, faço um levantamento de fotos, depois eu estudo isso e oriento. Olha, você precisa fazer isso. Às vezes, por exemplo, tem muita bebida. Olha, a gente orienta, comprava aquelas caixas organizadoras, ó, separa 60% e deixa aqui guardado quando As você bebidas precisar. ruins você tira, deixa só as bebidas boas. Deixa as mais bonitas. e aí você deixa guardado. Quando você precisar, você sabe onde tá, você pega. Brinquedos de criança também, a gente sempre orienta a ter um baúzinho para guardar, para não ficar esparramado. Então é sempre muito tranquilo nesse sentido de você conversar e entender o momento da pessoa. E assim, tem pessoas que vão mudar porque perdeu um ente querido. Eu fiz uma vez um imóvel que a mãe do senhorzinho lá, o dono do apartamento, já tinha morrido já tem 2 anos e ele ainda tava com as roupas da mãe no guarda-roupa. Caraca, velho, isso daí é foda, pra você ter essa conversa com a pessoa, né? Então, porque é minha irmã, porque não sei o quê. Então, assim, a gente conversa, sabe? Então, às vezes a pessoa tá mudando porque ela perdeu um emprego, ela vai precisar ir para um lugar um pouco mais afastado. Às vezes a pessoa tá mudando porque ela ganhou muito dinheiro, então é realmente... Então, assim, é muito delicado esse processo, e é um processo de transição. Então, todo processo de transição é complexo. Você vai vender, onde você vai? Com o que você vai comprar com esse dinheiro? Então, é muita insegurança que tem que ter essa conversa inicial para a pessoa se abrir. E ela fica com receio também, porque assim, o homestaging, ele tem as estatísticas de que funciona, mas a pessoa nunca sabe se o dela vai ser aqueles 20% que não vendeu, né? Tem muito essa expectativa e eu tento sempre ser assim, o mais profissional possível. E eu sempre falo, olha, tem uma média, porém depende de vários fatores. Agora mesmo a gente fez um imóvel que vendeu uma semana. 1.200.000. E tava parado antes, sem conseguir vender? Eu não lembro quanto tempo, mas assim, só pra você ter ideia, esse cliente, ele tinha visita toda semana. Ele me mandou uma lista de mais de 20 corretores que levaram clientes lá e não vendeu. E a gente fez homestay, a gente estava marcando o open house, que é um outro serviço que eu ofereço. E ele falou, Chay, já levei uma corretora lá e
já vou aprovar, a gente vai mandar a documentação para aprovar. E eu falei, e o open house? Ele falou, calma aí, deixa eu ver, porque é daqui 3 dias. Então, assim, tem uma expectativa, mas a gente sabe, assim, de olhar. Por exemplo, eu fiz homestay num prédio. O prédio tem um restaurante super simples embaixo, um apartamento que vale quase 2 milhões. Você não tem nada de área de lazer no prédio, o hall de entrada é super antigo. Então, são características que, ok, o homestay vai ajudar, mas você sabe que talvez demore um pouco mais. Por exemplo, casa de rua. Casa de rua, às vezes, é um pouco mais demorado. Eu fiz um outro homestay que também a gente acabou de fazer, tem uns 2 meses. É um prédio super legal, tem uma área bacana, tem academia, perto de um shopping. Eu acho que esse vai vender mais rápido. Então depende muito do imóvel, mas eu sempre tento conversar com o cliente e passar uma informação correta. Uma outra coisa que eu acho bem complicada aqui no Brasil é a questão da exclusividade, né, do imóvel. As pessoas acham normalmente que se você coloca com 20 corretores, vai vender mais rápido. E não necessariamente. Às vezes, se você tiver um bom corretor que trabalha o imóvel, ele vai se empenhar muito mais, ele vai divulgar, ele vai fazer anúncio, ele realmente vai trabalhar aquele imóvel e a chance, talvez, de você vender seja mais rápida do que você deixar com 20 corretores. Uhum. Então, nos Estados Unidos, eles trabalham muito isso, a exclusividade. Então, você tem um corretor para venda e você tem um corretor que faz a compra. Né? E aí, os dois ali conseguem encontrar um imóvel e fazer essa venda. Aqui no Brasil, muitas vezes, você tem muita gente trabalhando e que ninguém trabalha efetivamente aquele imóvel. Não é um trabalho nosso, mas a gente sempre faz uma análise nos portais imobiliários, vê quais são as imobiliárias que estão trabalhando aquele imóvel. Quando a gente faz o homestay, as fotografias, a gente entra em contato para trocar as fotos. Várias imobiliárias, você entra lá 30, 40 dias depois, está com as fotos antigas. Não trocaram. Nem para trocar a nem foto? para trocar as fotos. Nossa, mas tem que ser muito porco para fazer isso, né? Tem. Por isso que muitas vezes você deixar em várias imobiliárias talvez não faz sentido. Uhum. Então, tem que ter um bom senso, como eu falei hoje, que não tem uma regra, tem que 100% deixar exclusividade. Depende muito de cada região, de cada profissional, mas a tendência é que imóveis que tenham exclusividade e que passaram por homestaging vendem mais rápido. Não, você deve ser a melhor amiga dos corretores de imóveis, né? Porque se eu fosse corretor, eu com certeza ia querer ter o seu contato ali, porque ajuda o cara a vender. Se ele olha pra carteira dele ali, pô, tenho 100 imóveis, tenho 30 imóveis aqui que não vendem há mais de um ano. Prospecção com os caras, pô. Vamos marcar uma reunião com o dono do imóvel, vamos apresentar uma solução aqui para ele, né? Fazer alguma coisa diferente. A gente fechou agora um trabalho de homestaging com o pessoal da MyBroker, que foi bem assim, o cliente... MyBroker tá em tudo também, né? Impressionante. Os caras são uma máquina. Eu preciso vender, eu quero vender esse imóvel, porque eu quero fazer outros investimentos, o imóvel tá vazio, o que eu posso fazer? Perguntou, né, pro corretor, pro Anderson. E ele tinha ido num evento, tinha descoberto o homestaging, e ele falou, olha, existe o homestaging, é isso daqui, ó, tá vendo? Aí o cliente, assim, ficou enlouquecido, falou, nossa, eu adoro coisas diferentes, eu acho que a gente tem que inovar. E aí a gente fez uma reunião, já fechou, acho que daqui uns 20 dias a gente tá finalizando um apartamento, ó. Então, eu acho que tem que apresentar, porque a pessoa não sabe que tem algo que dá para fazer. Existe. Você fala o nome, você fica até meio assim, tipo, você não... O que é isso? Tá... Não, é bem distante ainda. Até pelo nome, né? Que também é um nome em inglês, né? Talvez as pessoas falam, não, isso é complicado. E não entende que é um negócio muito simples. Poderia ter um nome em português, né, velho? Eu gosto das coisas em inglês, mas... Eu também. Atrapalha um pouco, né? Eu já tentei achar o nome bonito, em português. Mas atrapalha. Eu tentei achar o nome em português, mas ainda não consegui, porque não é decoração. Você agrega ferramentas de marketing, de psicologia, de uma série de coisas ali para utilizar a técnica. Então, falar decorar para vender, não é só decorar para vender. É quase uma recuperação, é um programa. Eu tenho uma dúvida aqui que eu queria perguntar sobre quem te contrata. Se são mais pessoas que querem vender um imóvel próprio ali, o casal que tá aí mudando, ou se é um investidor que tem vários imóveis, está em construção, compra e venda. Quem é esse público? E até compra e venda e locação, né? Tipo, o que mais atrai.
Quem é o seu público? Boa pergunta. Quando eu comecei, eu focava muito no proprietário que queria vender o seu próprio imóvel ali, com as consultorias, fazendo a produção daquele imóvel. Mas com o tempo eu fui, até o meu marketing mesmo, a minha divulgação foi migrando muito para os imóveis vazios e investidores. Então hoje a grande maioria dos meus clientes em si são investidores em imóveis, pessoa que compra, reforma e vende para fazer o flipping, imóveis de leilão, porque essas pessoas elas têm uma margem e elas entendem o homestaging como investimento. Diferente do proprietário que comprou o apartamento, que Pra ele é um decorou, custo, tipo... que contratou a arquiteta e colocou o revestimento mais caro da loja e fez o apartamento dos sonhos dele e agora ele precisa vender. Só que o que ele colocou ali não entra na precificação. Ele não consegue cobrar muito mais caro porque ele investiu muito mais, porque o mercado ele tem um teto ali e aí ele fica sem uma margem e aí ele acaba pensando, vou vender, sabe, não vou investir, não quero investir. Então, pelo meu posicionamento hoje, a grande maioria dos meus clientes são investidores de imóveis. Mas a gente tem um nicho muito grande de atuação para quem é proprietário também. Uhum. Não, total. Eu fico imaginando assim, se você quiser fazer parcerias ou prospectar imóveis, é só entrar no Zap Imóveis, ordenar pela data, último postado, né? Você vai lá no final da lista, meu. Se eu tivesse uma imobiliária, por exemplo, eu já teria feito uma parceria dessa. Porque, meu, toma meus leads aqui, vamos oferecer coisa pra eles. Essa ideia que você falou de pegar aí, porra, tô com o imóvel parado há 1 ano, 2 anos aí que não consegue vender, alguma coisa tá errado. Tentar algo diferente, né? O homestaging, você pode pegar um pacote aí de 30 imóveis, fazer de uma vez e ver. Não, se for o caso, você entra até, imagina, entrar no risco pra fazer isso junto com o cara. Ó, o negócio daí faz já 1 ano e meio. Se você não quer fazer, tudo bem. A gente paga metade, só que aí a gente ganha um pouco mais depois quando vender. Você topa? Exato. Olha, tem uma frase bem famosa que é loucura é você fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Tá 1 ano sem vender. Você já anunciou, você já divulgou. E aí? Quanto custa esse dinheiro para você no tempo, né? Se você tivesse vendido imóvel deixado lá rendendo por 1 ano. Exatamente. Então, o homestaging ele vem como uma solução para realmente uma opção para acelerar a venda dos imóveis, porque não é só fazer marketing, divulgação, fazer vídeo e tudo mais, se não vende. O que mais você pode fazer? Vamos fazer uma conta rápida aqui. R$1 milhão um apartamento vale, certo? Certo. Ela falou que com uns 20 mil dá pra fazer algo legal. 5%? Não, 20 mil. A gente tá falando de 2%. 2%. Sim. Certo? Quanto tá a rentabilidade hoje? 15%. Não, ao ano. Né? Então, você tem hoje investimentos que pagam aí 14%, 15% ao ano, certo? 1% ao mês. Em 2 meses você paga o trabalho dela, sem tirar dinheiro do bolso, se você vender esse imóvel mais rápido. Exatamente. Então, pensa que se você vender esse imóvel 2 meses antes, você não gastou R$0. Sabe pra esse fazer negócio isso. que tempo é dinheiro? Aqui é Esse é um bom argumento. Esse é um bom argumento para o investidor. Eu sempre tenho uma planilha. Quando o cliente chega para mim, eu tenho uma apresentação que a gente monta do orçamento e vai uma planilha de exatamente o valor do imóvel, o quanto ele gasta de condomínio, IPTU, e essa questão do custo do tempo. Quanto todo mês ele está deixando de ganhar se esse dinheiro tivesse investido. E eu jogo isso numa linha do tempo ainda para ajudar ele a visualizar. Quanto mais tempo levar, pior é para você. 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Gente, 1 ano com o imóvel parado. E fora que dinheiro, né? Dinheiro você está perdendo todo... do imóvel parado, você está perdendo... você ganha muito mais velocidade. Se você comprou e vendeu um imóvel em 3, 4 meses, você consegue comprar outro. Em 1 ano, você consegue comprar 2, 3 imóveis e vender. Se você fica com 1 ano parado o imóvel, o esforço você não tem também. esse giro. Sabe então é muito mais vantagem. Se você não vendeu o imóvel, você tá toda hora aqui na cabecinha pensando, puta, esse imóvel não vendeu, esse imóvel não vendeu. O condomínio, o boleto do condomínio aí passa tempo. Meu, isso daí tem um preço também. Com certeza. Na cabeça da pessoa ali. Olha, eu já dei muita palestra no Brasil, né, nos eventos, e uma vez eu tava com um stand lá no Conecta Imob, que a gente tava divulgando o homestaging, e aí passou um rapaz, Chay, você tá aqui, eu assisti uma palestra sua, eu acho que foi em Balneário Camboriú. Eu tenho uma imobiliária no Rio de Janeiro, eu saí da sua palestra, eu aluguei a loja da frente e montei uma loja de imóveis, hoje eu faço venda casada. Eu
eu decoro, né, o imóvel ali e vendo os móveis também. Então, tem muitas possibilidades, depende de cada um. Eu tenho um outro parceiro, corretor, ele tem uma imobiliária, ele assumiu a imobiliária do pai, então ele trouxe. A hora que ele assistiu minha palestra, ele falou: era tudo o que eu queria fazer, só que eu não sabia que era assim, que tinha esse nome. E aí ele começou a fazer homestaging. E aí o que acontece? Em alguns imóveis onde ele vê que tem muito potencial de venda, mas o cliente não tem dinheiro para investir, ele investe. E aí é isso que você falou, ele pega depois o retorno lá na frente. Não sai de graça. Então, valorizou tanto ou investi tanto, ele pega esse retorno lá na frente. E os que podem pagar, aí ele cobra e faz o homestaging. Eu acho que cada vez isso vai ser uma tendência mais forte. E a gente que está no mercado também, está conversando com clientes e investidores, a gente vê que o que está funcionando mesmo é o imóvel decorado. Então, tem até um exemplo de um cliente que a gente foi atender, que a gente acabou de vender para ele. A gente vai mobiliar uma casa em Alphaville lá, de vários milhões, né? E aí o tiozinho, super gente boa, Luiz, né? Ele chama. Ele levou a gente assim na frente da casa dele, porque ele tá mobiliando tudo, porque ele já falou. Há 5 anos atrás eu comecei a perceber que as pessoas estavam comprando muito mais fácil quando estava decorado. E eu comecei a fazer isso nas minhas casas. Aí ele levou a gente na frente da casa dele e falou: mas meus amigos lá que jogam tênis comigo não estão fazendo isso não. Tá vendo aquela casa ali do outro lado da rua? Devia ser uma casa do quê? De uns 10 milhões? Ele não vende faz 1 ano. E eu tô falando pro seu não sei o que lá. Mobília essa casa que não vai vender. E o cara tá lá, entendeu? Então é oportunidade. Muitas vezes falta alguém só chegar pro cara e apresentar, porque dinheiro não é o que falta pra ele. Falta a visão só, né? Exato. E o cara com certeza tá sofrendo com isso. Exato. E Chay, a gente estava falando aqui, você tem a parte que você faz a produção do imóvel, você também tem a assessoria, você tem mais algum outro tipo de serviço? Você comentou do open house aí, o que mais que você faz que dá para ter de solução? Isso é bem americano, né? Bem americano, o open house. O que acaba acontecendo, né? A gente vai desenvolvendo, eu acho assim, sempre um problema, ele é uma solução para um negócio novo. Então, isso que aconteceu quando eu comecei com os imóveis vazios, que até então a gente não tinha muita opção do que fazer. E aí, conforme eu vou encontrando algumas dificuldades, a gente vai criando novos serviços. Então, hoje, quando o cliente fecha comigo, a gente faz o homestaging, faz a parte de fotografia, porque antes eu também deixava um pouco mais livre. E tem fotos, assim, de trabalhos que eu fiz que eu não uso, porque a foto ficou muito ruim, assim. Ficou distorcida, ficou muito amarelada. Aí sabe? Você não tem. Você mesmo fazer as fotos. Aí eu falei, agora eu já faço o pacote. Aí eu comecei a fazer o pacote fotos e vídeo também. Legal. Só que aí eu vi que também muitas vezes não era suficiente, porque muitas vezes o cliente acaba colocando em várias imobiliárias, o corretor não conhece muito bem o imóvel, não sabe todas as características, e a gente que trabalhou no homestaging, a gente se aprofunda muito dentro do imóvel, a gente sabe de tudo ali dentro. Então a gente começou a fazer uma revista, um book do imóvel. Então tem as fotos e tem as características, né? O que tem ali no bairro e especificações do próprio imóvel. O piso de porcelanato, o piso de madeira. Então a gente faz uma revista. Como se fosse um memorial descritivo do imóvel. Os potenciais clientes recebem esse material? Isso, a gente entrega pro cliente e passa isso para os isso corretores trabalharem. Isso é muito legal. Então a pessoa visita e ela tem essa revistinha em PDF que ela pode ver e ter mais informações. Muito top. Porque, legal. no portal você tem as fotos, embaixo você tem uma descrição, mas é Você chato, não lembra né? também depois, né? Bem Você não fraca a lembra. descrição. Às vezes nem o corretor sabe. Você fala, qual que é essa bancada aqui? Ele fala, isso aqui parece um preto São Gabriel. Mas ele não faz a menor ideia se é mesmo, né? Então a gente desenvolve essa revista e agora a gente desenvolveu esse novo serviço que é o Open House, que é para divulgar, primeiro a gente faz uma triagem das imobiliárias ali da região, para aquele cliente que chega sem imobiliária, que como eu tenho muito cliente investidor, eles compram imóveis que eles nunca foram, que eles não têm conhecimento, não Quero têm chegar vínculo. nesse nível, Sabe velho. Quero onde comprar é? sem Comprar sem ver. Bora. Então a gente faz uma triagem ali, convida esses corretores para conhecer o imóvel, explica o que foi feito, o trabalho e manda esse material. O que eu acredito do homestaging? Vende imóvel no homestaging? Não, no open house? É difícil, pode acontecer, mas é mais difícil. Já aconteceu de vender no open house. Mas
venda é sempre médio e longo prazo, assim, né? Você está plantando. Então, você tem uma lista de corretores, a cada 20, 30 dias você, sabe, vai ligar, pedir um feedback, fazer um O acompanhamento. open house é para os corretores que você faz. Isso, do o open imóvel. house a gente faz para os corretores. Às vezes é num prédio, tem um grupo do prédio, aí você divulga no grupo do prédio também. Uhum. Então a gente faz essa divulgação, é um teste que a gente está fazendo agora para ver o que realmente funciona, como funciona e ter esse acompanhamento. A gente precisa acompanhar esses corretores ali. E tá sempre lembrando, né, do imóvel. Então é mais um serviço que a gente tá testando como. Porque, por exemplo, você vai fazer um open house e tem coisas que você não pode colocar. Tipo, um vinho tinto. Imagina se a pessoa derrama um vinho tinto no sofá, no tapete. Você Como mata é o corretor já. como Fala, é que você foi você- desclassificado. Tchau. Se o cara Mas- senta naquele cobertor, naquela almofada gostosa, Ah, não, velho. Aí não dá, aí né? não dá. Então, é um serviço novo que a gente está desenvolvendo e está testando o que funciona, o que não funciona. Pelo menos você gera ali, iniciar um burburinho, né? Sim. Com certeza. Do imóvel, e por divulga ser- o No home bairro roda, né? Porque o síndico fica sabendo, aí conta pra não sei quem, aí vai. E até por ser um conceito novo, né? Uma modalidade nova, acho que tem muito a se descobrir ainda, né? Sim, a gente tem. E o Brasil é o Brasil, gente. Então, ok, que a gente pegou uma técnica que é americana e tudo mais, a gente tem que testar e ver o que funciona aqui. Então, lá eles não têm necessidade de fazer os móveis cenográficos, porque é muito mais barato comprar móveis, já tem toda uma estrutura. Aqui não, aqui qualquer coisinha é 1.000, 2.000 reais, assim, mais o transporte que tá caríssimo, o frete. Então tem muita coisa que inviabiliza esse Você tem que negócio. ser, É. meu, A gente vai fazer o que o brasileiro faz de melhor, é trazer as coisas pra cá Se e virar. inventar um jeito mais criativo de fazer. porque não é tão viável como Porque não é fazer tão em viável. outros lugares, né? Eu vi você falando umas 2 vezes sobre um curso, né? Explica um pouquinho pra gente o que seria esse curso. Como eu comecei a desenvolver esse trabalho lá em 2015 e muitas pessoas falaram, o que você tá fazendo? Eu falei, homestaging, né? O que é isso? De comer, beber ou passar no cabelo? Aí eu comecei a dar umas primeiras palestras, principalmente para arquitetos e designers, que era meu ciclo de amigos ali, e acabei crescendo. E eu falei, olha, só que um workshop não dá para passar todo o conhecimento. E eu comecei a criei cursos específicos. Hoje eu tenho um curso de formação para quem quer atuar de forma profissional no mercado. E a gente tem uma comunidade. Então, às vezes eu não consigo fazer um trabalho, às vezes é numa cidade mais distante. Eu tenho alguns parceiros que são esses profissionais. Stagers. Aí fica legal em inglês, né? Stagers. São stager. Legal. E aí a gente consegue atender, né, muito do Brasil, assim, e formar profissionais, porque é um mercado que está começando e eu acredito que a gente tem que começar de uma forma certa. Senão, cada um começa a fazer de um jeito, assiste o vídeo lá no YouTube e fala, então é só isso, é só colocar uma almofadinha, uma mantinha e tá tudo certo. E não, a gente tem toda uma técnica ali por trás e precisa fazer um negócio de qualidade. Tem que conhecer muito, né? De decoração, de Tem que se venda, aprofundar. Porque, meu, R$ 1.000 investidos errado, ali Sim. pode custar 3 meses que vai demorar para vender, que vai custar... Sim. Eu já tive profissionais que tentaram fazer sem ter o curso e levaram prejuízo, assim. Tipo, o cara acha que é legal o negócio e fala, não, que isso aqui legal, eu vou colocar. saiu comprando um monte de coisa, porque além de tudo, né, a gente tem que saber comprar. E igual imóvel, a gente ganha na compra, não é na venda. Você vende a preço de mercado. Então eu preciso saber. Então eu como profissional, eu sei onde eu compro mais barato, eu tenho um CNPJ de lojista, eu visito feiras. Então se o cliente falar, não, eu mesmo vou mobiliar, compro sofá, ele provavelmente vai pagar muito mais caro e não vai fazer algo que seja harmônico para atingir o objetivo. Outro ponto importante, tudo que a gente faz é pensando na fotografia. Então, eu vou colocar esse sofá desse jeito, com essa almofada, porque a hora que eu tirar a minha foto, vai sair assim, isso num primeiro plano. Então, tudo a gente faz pensando em como esse imóvel vai ser visto. E aí eu fui aperfeiçoando e fui formando profissionais também, porque, gente, a gente tem
milhões de imóveis encalhados por tais Nossa, imobiliários. eu Não fico só tô nem imaginando. um pouco Não, e eu preocupada com E eu concorrência. fico também Ah. pensando no tanto de profissionais se formando em design de interiores que não Sim, tem a isso, né? grande Bagagem, maioria. né, da E faculdade. nem os professores sabem, assim. Eu tenho algumas então. pessoas que começam a me seguir e falam, Chay, eu vou fazer meu Exato. TCC sobre homestaging, meus professores E adoraram. é o que você falou, né? Ao mesmo tempo que é uma modalidade diferente, é uma modalidade nova que tem muito a crescer, é uma Uhum. modalidade fácil também da pessoa que está se formando em design de interiores entrar, mas ao mesmo tempo precisa ter esse processo, né? Para que cada um não saia fazendo de um jeito, que tenha ali uma metodologia, Sim. né? Porque senão também você mancha o mercado, né? Exato. Porque imagina a pessoa vai investir lá uma grana, aí não vende, aí ela começa a falar pros outros, fiz esse negócio aqui, não faz já não. aconteceu. Já fiz homestaging e Que é não vendeu, difícil, é mas difícil. como que você fez? Quanto você investiu, que tipo de Uhum. mobília você usou, foram mobílias de cenário ou Exato. foram mobílias de Exatamente. verdade? Qual foi o método, né? Exato, às vezes a pessoa gastou mais nos ambientes e não percebeu, colocou coisas que não necessariamente precisava, e a pessoa que já fez isso várias vezes, ela sabe que às vezes só com aquilo ali já vai vender, né? E você tem que saber o limite de parar, porque se você não souber o limite de parar, ferrou, né? Exatamente. Eu vejo algumas coisas na internet, né? Olha só o homestaging que eu fiz. Aí eu falo que é o prato PF. Tem um prato, um garfo, uma faca e um copo. Eu falei, gente, isso não é homestaging, porque parece um negócio pobre, sabe? Né? Você vai colocar um prato e o talher que vai... Então, assim, é toda uma composição de cores. Esses dias não, já tem um tempo, eu fiz um homestaging que eu pintei uma parede, então 2 paredes, assim, de uma cozinha de vermelho, de um laranja avermelhado. Meu E aí Deus. o teto também. Ficou maravilhoso. Eu pensei, Chay, que ficou incrível, porque você escuta na internet também, tem que o homestaging tem que ser básico, clean, neutro, para agradar o máximo de pessoas possível. Aham. Não necessariamente. Se você entende qual é o seu público, um público mais Você jovem, cria a persona essa daquele cozinha tá imóvel, sem desenha graça, pra toda ele. branquinha, né? Deixa eu usar um pouquinho. Então, estrategicamente, eu pintei um cantinho lá da cozinha em vermelho alaranjado e ficou maravilhoso, assim. Tem coisas que não dá pra imaginar, né? Principalmente quando pintam umas coisas, eu falo, É. meu Deus, que ideia foi essa de pintar? Ainda mais quando eles pintam metade da parede. Tipo, pinta aqui na diagonal, assim, ó, só o teto. Aí eu falo, meu Deus, não é possível, É velho. bem subjetiva, né? E tem muita expertise, né? São anos de atuação. Eu não tô ontem fazendo isso. São 17 anos como designer de interiores e 5 como stager. E assim, eu realmente me encontrei nisso, como eu comecei falando, né, da minha trajetória. Desde a faculdade eu queria trabalhar com parte de vitrine e o homestaging é isso. Você vai colocar o imóvel no portal imobiliário, é uma vitrine. Uhum. Então, como é que você vai colocar de qualquer jeito? Você vende uma roupa suja, rasgada? Não vende, né? Você tem que colocar uma iluminação. A gente falou do marketing olfativo. Você vai, por exemplo, na M. Martin. Do outro lado do shopping, você já está sentindo o cheiro da M. Martin ali. A grande verdade é que o Stager, ele é um grande marqueteiro de reformas e decoração, né? Sim, Nada mais é do que um home grande stylist. marqueteiro que entende de decoração, velho. é estratégia Ele de é um marketing. estilista de imóveis. Ele faz vender, velho. É marketing isso, né? Só que ele precisa usar de ferramentas de reforma, de decoração, para conseguir atingir aquele objetivo. E aí você vai testando. Eu tenho um rapaz que eu acabei fazendo amizade, que ele é de Porto Alegre. Se ele estiver em São Paulo, faça um podcast com ele, que é o Kleber. Ele é de Porto Alegre e ele montou uma imobiliária no centro. E a gente sabe que todo centro tem aquele estigma, né? De degradado, imóvel Imóveis velho. velhos, E aí ele começou a pegar os imóveis e falou, isso aqui não vai vender. Eu vou pintar e vou trocar não sei o quê. E aí ele começou a ver que começou a vender mais rápido. E aí ele começou a fazer isso numa velocidade maior e aí ele acabou comprando, reformando e vendendo. Hoje ele tem uma construtora também. E ele, na época, falou, não tem como mobiliar, mas eu quero ser lembrado por alguma coisa. Então ele fazia o banheiro, que era o menor ambiente, colocava box, colocava espelho. E aí ele pensou, falou, não, mas eu preciso criar uma ambientação. Então ele tinha o lounge itinerante, que ele colocava 2 poltronas, um frigobar. E aí, todo apartamento novo, ele levava isso pro próximo. São soluções que a gente Criou vai uma- criando, porque você não sabe que existe alguma coisa, né? Agora ele começou a fazer homestaging nos imóveis lá. Então, eu acho que é uma forma de divulgação, por isso que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês, que eu sei que vocês atingem milhares de pessoas. E aí, quando você sabe que existe algo que pode ser feito, você tem 2 opções.
ou ignorar e continuar seguindo sua vida, que é aqui, né? O rapaz lá do seu Luiz fala: já falei pro cara mobiliar a casa dele, ele não mobilia, tá aqui parado, tem mais de um ano. Você pode simplesmente ignorar, ou você pode abraçar essa oportunidade de fazer alguma coisa de diferente e ter um resultado diferente. Legal. Chay, dentro de tudo que você falou aí, de tudo que você faz, o que, que hoje você mais gosta e menos gosta de fazer dentro da rotina do Homestage? Então, eu gosto muito, né, da parte dos imóveis vazios. Então, o pessoal fala assim: você faz projeto? Você apresenta um projeto para o cliente? Eu falei: não. O cliente não sabe o que ele vai receber. Eu falei: não. Ele me paga e eu vou lá e monto uma surpresa para ele. Então, normalmente, a gente tem experiências muito boas nesse sentido. Então, essa liberdade de poder criar, eu falo que parece trabalho da faculdade, né? Que a professora te dá ali uma diretriz e em cima daquilo, daquele orçamento. Não é para pessoa, Exatamente. é para o mercado. Então, não tem por que ela se meter no assunto. Então, eu realmente me identifico muito nisso. Estou sempre estudando mais, sou muito curiosa, estou sempre buscando referências. Então, eu gosto muito dessa área. E assim, né, você falou o que eu menos gosto. Imóvel ocupado. Eu acho que é de carreira. Imóvel ocupado. Eu já vou falar, já. Não queria falar isso, mas... porque hoje a gente ganhou uma velocidade muito maior nos processos e para o meu trabalho em si não faz mais sentido atender individualmente a cada pessoa, porque querendo ou não, hoje eu tenho um trabalho além do Homestage em toda a parte de curso e formação de profissionais. Então eu gosto muito dessa área. Então hoje eu não consigo abrir agenda para atender um proprietário, por exemplo. E quando a gente trabalha em imóveis para venda que estão vazios, é um investimento muito grande em arsenal. Então... Arsenal, você falou? Arsenal ou acervo munição também. Eu falo, você tem arsenal de armas, né? Então você tem um arsenal que são as minhas armas. Ela né? chega lá, ela fala assim: o que será que eu vou Deixa eu atacar? tirar passa tinta no rosto Ela aqui. vira o ramo dos imóveis, a Chay, ela chega lá com a faixinha dela. Sabe aquela faixinha típica do designer? Quando ele põe aquela faixinha, entra no imóvel, esquece. Então eu preciso ter um giro grande, né? Para a gente conseguir manter esse negócio dos imóveis, da parte de imobiliário. Então, eu precisei decidir e focar. Então, hoje, o meu grande foco é a parte dos imóveis vazios e a parte de formação de profissionais. E aí, eu não tenho realmente agenda para atender esse cliente morador. Mas é um caminho também, né? Eu acho que é natural, porque o cliente investidor, ele dá mais velocidade e mais escala para você. Sim. E até esse assunto ser realmente disseminado, você já criou uma unidade que atende depois os proprietários, né? Isso. Porque tem o desgaste psicológico, tem a pessoa morando, tem um monte de Olha, coisa, hoje né? eu tenho Até a logística, muitos alunos que são personal organizers. Eles são excelentes para tratar imóveis com morador. Imóvel com morador tem muito da organização. Porque assim, não é uma arrumação, tem que organizar, porque você precisa manter aquilo. Você só dá uma arrumadinha, enfia as coisas dentro do armário para fazer a foto, mas você não vai conseguir manter aquilo. Então, é importante ter. Então, hoje eu tenho alguns profissionais que atendem muito bem esse perfil de cliente. E uma coisa que eu sempre falo, assim, quanto mais você entra dentro de um nicho, falar, esse nicho é pequeno, mas a hora que você entra ali dentro, você vê o tanto que ele cresce, o tanto de possibilidades que Quantos que imóveis tem. não tem parados por aí, meu Deus? Você já fez uma pesquisa disso? Eu sempre estou de olho, né? Tem algum número? Então, como eu falei, né? Quando a OLX comprou o Zap Imóveis, eles tinham 14 milhões de anúncios nessas plataformas. 14 milhões, né? Você pensa, tem imóveis repetidos? Tem. Mas tem, por exemplo, eu fui para Campo Grande dar uma palestra lá. Esses portais não entram, ele tem um portal próprio da cidade, que é o que tem. Então, assim, tem muitos imóveis que não estão dentro desses portais. E agora eu vejo de um ano e meio para cá, tá ficando um pouco mais transparente a venda. Então, você entra, às vezes, por exemplo, uma Loft, acho que era Loft ou Viva Real, ele tem os valores de imóveis que foram vendidos no mesmo prédio. Né? Outros imóveis iguais a esse, nesse mesmo prédio, lá foram fora vendidos. Já é muito mais fácil isso, né? Então é muito mais Você transparente. entra, tem o preço do metro quadrado, preço dos imóveis na região, quanto tempo tá ali o negócio, é muito mais fácil você tomar uma decisão. Então aqui a gente tem muitos desafios
Eu vejo que o corretor é o nosso grande parceiro, a gente tem muitos bons profissionais no mercado, mas tem muitos profissionais ainda que acabam entrando, a gente sabe, né? Tem uma rotatividade muito grande, e é uma profissão difícil, porque você só ganha dinheiro se você vende, e aí você demora para vender. Se a gente leva em consideração que, em média, um imóvel demora 16 meses para vender, olha só. Então, a gente precisa reforçar essa parceria, é o que eu sempre trago, né? Como é que funciona nos Estados Unidos? Você tem o corretor, que capta um cliente, e a primeira coisa que esse corretor fala vou trazer aqui o stager. E aí ele tem 2 ou 3 stagers parceiros que indica para esse proprietário, e aí quem paga é sempre o proprietário. Qual que é a função do corretor? Ele faz a foto, ele investe na foto, no vídeo, isso é a função do corretor nos Estados Unidos. Aqui a gente acaba agregando junto, né, no staging. Aí ele faz a divulgação, ele investe em mídias, ele investe no open house, então isso é a parte de marketing, é a parte do corretor, mas o staging, quem paga é o proprietário do imóvel. Então lá existe já essa parceria. E quando você precisa fazer uma reforma muito maior, ou trocas de revestimentos, tudo aí chama o design de interiores. Então, cada um na sua área. Legal. Então, hoje, quem que faz os meus cursos? Qualquer pessoa que queira atuar no homestaging, se aprofundar no homestaging. Eu não tenho, tem que ser designer, eu tenho que ser arquiteto, não. Já tenho excelentes profissionais que vieram da área de TI, que são advogados, que fazem trabalhos incríveis, assim. Mas tem que ter essa parceria, é importante ter essa parceria com os corretores. A gente anda, sabe, de mãos juntas ali. Melhores mãos amigos. Isso aí, legal. Como é que as pessoas te acham, Chay, nas redes sociais aí? Quais são as que você está, que as pessoas podem acompanhar? Olha, eu tenho um Instagram e YouTube, que é o Chay Homestaging, e o meu site é chay.com.br, e lá eu tenho um blog que eu mostro fotos de antes e depois, cases de sucesso, né, trabalhos que a gente desenvolve. No YouTube a gente sempre faz tour dos imóveis e mostra antes e depois. Então, acabo investindo bastante em marketing, divulgação, porque você fala assim, nossa, você vê o imóvel com homestay, você fala, nossa, que lindo, mas a hora que você mostra o antes, você fala, meu, era assim, e ficou assim, então, você consegue ter uma comparação, né? E então podem me procurar nesse site, Instagram, YouTube. Isso a gente vai deixar na descrição do vídeo né? para o pessoal. Então, se você aí que tem imóvel, tá sem vender há 2 anos, já sabe o que fazer. Não seja o amigo do seu Luiz. Se ficou um pouco abstrato também o que é o homestaging, como que funciona na prática, vai lá no YouTube da Chay, entra no blog lá, tira suas dúvidas, que lá tem bastante conteúdo, né? E é isso aí. Vamos pedir para a Chay deixar uma mensagem agora. Bora. Por favor, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Uma mensagem final. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Já entrevistaram aí grandes feras do mercado imobiliário. Mais uma agora. Com certeza. E pela visão, empreendedorismo que a gente precisa mostrar e trazer informação de qualidade para as pessoas. E a gente não pode se acomodar no mesmo. Né? Então, se a gente tem um problema, como é que eu resolvo? Se você tem um imóvel que não está vendendo, como é que você resolve de uma forma diferente? E eu acho que a gente tem que ousar e, mais do que tudo, fazer aquilo que a gente realmente ama, né? Eu sou apaixonada por essa área, me dedico muito e a gente vem colhendo grandes resultados disso. Então, só tenho a agradecer mesmo. É isso aí. É um conteúdo que a gente trouxe aqui hoje que não tem no Brasil, que pouquíssimas pessoas fazem. Tem muita coisa vindo de fora agora e parece que o mercado imobiliário aqui no Brasil está tomando um rumo que precisava. Ao mesmo tempo que é novo, é um oceano azul cheio de oportunidades. Com certeza. Então, você que está em casa, compartilha com seus amigos, com aquele investidor lá que não quer fazer nada na casa, quer só deixar lá tudo branco e vender mesmo, e o morador que se vire, porque ele que vai morar lá. Você que tá com parente aí que tá querendo vender um imóvel, mas tá cheio de camiseta do Coringão na parede, avisa esse cara que ele não vai conseguir vender. Nem todo mundo é corintiano. Mas é isso. Mais um episódio, então, da Minha Casa. Até Obrigado. a próxima semana e tchau, Muito galera. obrigado, Valeu. Valeu. Boa.